Bom, olá a todos vocês. Bom, gente, vim aqui fazer mais um vídeo sobre dificuldades textuais, agora exatamente sobre o texto do Novo Testamento. Vamos ler Mateus capítulo de número 10, do verso 5 ao verso 6. Jesus veio tão somente para os judeus ou também para os gentios? Será que Jesus veio para todo mundo ou ele somente veio para os judeus? Porque o texto diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. E nós somos, então, os gentios. O texto diz que nós não somos da linhagem dos judeus. Nós somos aqueles que foram desprezados. Mas Jesus veio realmente para nós ou veio somente para os judeus? Então fique comigo até o final desse vídeo, que depois da vinheta você vai descobrir junto comigo se Jesus veio somente para os judeus ou também veio para nós. Então vamos ao texto aqui. Então Mateus capítulo 10, verso de número 5 e verso de número 6, ele disse aos seus discípulos que fizessem discípulos de todas as nações. Isso você pode ver lá em Mateus capítulo 28, verso de número 29. Porque ele tinha outras ovelhas, não desse aprisco, não desse reino ali. E isso está no Evangelho de São João, capítulo 10, verso de número 16. Até mesmo os profetas do Antigo Testamento declararam que Jesus seria luz para todos os gentios. Isso você pode ler em Isaías capítulo 49, do verso de número 6. Contudo, o próprio Jesus instruiu seus discípulos: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano. Isso está em Mateus capítulo 10, verso de número 5. Mais tarde ele afirmou: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está em Mateus capítulo 15, verso de número 24. Ora, num texto você diz que Jesus veio para todo mundo. Outros textos você diz que Jesus veio para somente os judeus. Num texto você diz que Jesus veio para as ovelhas perdidas. E em outro texto você está vendo que Jesus diz aos discípulos que não é para eles entrarem em casa de gentios. Ora, mas está vendo que uma confusão aqui? Ou Jesus está mudando de opinião toda hora? Então, tais ordens, aparentemente contraditórias, referem-se a dois períodos diferentes. Ao Jesus o Messias, que estava debaixo da lei, que veio para os judeus, e o Jesus ressuscitado, que era aquele que veio para os gentios. Por isso que Paulo vem dizendo que bem-aventurado aqueles que não viram quem? A Cristo, mas creem. Então, nós vivemos o Evangelho da Graça, em grego moderno, charis. No grego antigo, charis, que vem de carisma, de carismático, ok? Então é verdade que a missão original de Jesus foi para os judeus. Que Jesus? Jesus o Messias, tá bom? Jesus o Messias. Existem dois períodos ali, tá bom? Mas as escrituras testificam que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Isso está no Evangelho de São João, capítulo 1, verso de número 11. Então a posição oficial dos judeus foi a de rejeitá-lo como seu Messias e crucificaram. Isso está em Mateus capítulo 27, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo de número 22 e João no capítulo de número 18. Foi depois da crucificação e ressurreição de Jesus, portanto, que a missão dos discípulos passou a ser ir em todas as nações, cumprindo-se assim as profecias quanto aos gentios. Dessa forma, o apóstolo Paulo pôde dizer aos cristãos de Roma que o evangelho era primeiro do judeu e também do grego. Está em Romanos capítulo 1, verso de número 16. Por causa da sua rejeição a Jesus, os judeus, a nação de Israel foi cortada. Isso você pode ler em Romanos capítulo 11, verso 19. Mas quando futuramente se completar a plenitude dos gentios, então Israel será enxertada de novo. É certo que mesmo tendo sido a missão de Jesus oficialmente vindo para os judeus, ele não negligenciou os gentios. Ele apenas retardou esse tempo
até que se chegasse à crucificação dele. Tá bom? Então, o que acontece aqui? Ele curou a filha da mulher Ciro-fenícia e saiu para ministrar com a mulher de Samaria. E Jesus também disse aos seus discípulos de antemão que a sua obra, a ser feita por intermédio dele, iria alcançar os gentios. E a sua grande comissão foi para que fizesse discípulos de todas as nações. Então era como se ele tivesse falado assim: o reino será tirado de suas mãos e será dado a outro. Vocês não querem, mas outros querem. Então, tanto por uma questão de prioridade como de tempo, a mensagem de Cristo veio primeiro para os judeus. Esse Cristo que nós estamos falando aqui é o Messias, que estava debaixo da lei para Israel. Tá? E a diferença, então, entre as duas colocações feitas naqueles versículos pode ser posta lado a lado da seguinte maneira: o Messias veio para os judeus. Oficialmente, veio primeiramente de início e antes da sua rejeição. Ele morreu na cruz pelos judeus. Tá bom? Agora, consequentemente, com a rejeição dos judeus, ao qual Jesus diz que o reino será tirado de suas mãos e ser dado a outro, que somos nós que não vimos, mas cremos. Então, em vez de ser oficialmente para nós, foi realmente que nós os recebemos. E de início, que os judeus não receberam, subsequentemente, depois disso, nós nos apegamos. Primeiramente, ele veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Então, em segundo lugar, nós o aceitamos. Nós não vimos a Jesus, mas aceitamos a isso. Então, antes da sua rejeição de Israel, então, ainda que hoje eles não acreditem que o Messias veio, e ainda que hoje eles acreditam que haverá um Messias, então nós recebemos então depois da sua rejeição. Então, na verdade, nós temos dois acontecimentos aqui que é bom deixar claro. É uma mesma pessoa, não são dois Jesus. Eu vou deixar isso claro aqui para que não haja distorção nas minhas palavras. Existe somente um Jesus, o Filho de Deus. Mas existem dois momentos diferentes. Um que ele veio para os judeus, que estavam debaixo da lei, e o outro que são os gentios, que somos nós, ao quais não estamos debaixo da lei, e oficialmente fomos rejeitados por não fazer parte da linhagem do judaísmo. Então nós recebemos o Jesus que foi crucificado. Então as obras dele que ele fez na cruz, os judeus o rejeitaram e nós então tomamos para si, ok? Então esse Jesus da cruz já veio, que é o Jesus, o Messias, que veio para Israel. E lá se eu não me engano, acho que é o livro de Lucas, né? Eu tenho que ver aqui direitinho, que de cabeça eu não lembro. Diz que Jesus foi elevado aos céus e muitos dos sepulcros se abriram e se levantaram e apareceram a muitos na cidade santa. Esse é a ressurreição dos judeus, tá bom? Os gentios, que somos nós, estamos fora dessa ressurreição, porque primeiro ele veio para os judeus, os escolhidos, e depois pela rejeição dele, dos judeus, tá? Não de Deus, nós o recebemos de bom grado, então, a palavra da crucificação, ok? Então, espero que você tenha gostado desse estudo aí, tá bom? Coloque nos comentários aqui. Se você fez o seu comentário, você pode procurar ali que eu já respondi a você, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, também faço questão de que você escreva para mim aí, tá bom? E nos vemos então numa próxima aula aí, onde falaremos um pouco mais sobre esse mundo maravilhoso que é as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe todos e nos vemos então na próxima aula.